Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade à série de mensagens que começamos esta semana falando sobre as prioridades que nós colocamos em nossas vidas. A primeira coisa, em primeiro lugar, devemos colocar Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, o trabalho. E hoje nós vamos falar sobre duas palavras que às vezes a pessoa tem um pouco de dúvida, ou às vezes tem o costume de considerar essas palavras de uma maneira, mas elas são outras. Religião e igreja. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho religião. Ou então uma pessoa pergunta a outra: você é de qual religião? A palavra religião significa religar. Religar. Porque tem pessoas que pensam que religião é aquela que você frequenta a igreja e diz: eu sou de tal religião, não é assim? A palavra religião, ela tem o objetivo e o significado de religar. Religar o homem a Deus. Religar. Por que religar? Porque o homem pecou. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Se todos os homens pecaram, os homens precisam ser religados a Deus, precisam da glória de Deus. E no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, só há um mediador entre os homens e Deus. Não há outro mediador. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então Jesus é uma ponte de ligação entre os homens e Deus. Jesus morreu para pagar os nossos pecados, para nos salvar. Jesus morreu para nos perdoar e nos dar uma vida eterna. Então a palavra religião tem este objetivo, de religar o homem a Deus. Tem pessoas que às vezes dizem, né? Eu não tenho religião. E a outra palavra que eu queria conversar com você é sobre igreja. Qual é o significado da palavra igreja? A palavra igreja no grego significa eclésia. Eclésia significa assembleia. Sair para levar a palavra de Deus. Aonde as pessoas frequentam, congregam, não é uma igreja, é um templo. Nós somos a igreja do Senhor, é cada um de nós. Nós somos uma igreja. Não basta apenas estar dentro de uma igreja, no templo. É preciso a gente ser uma igreja. E ser igreja é estar em comunhão, em oração, estar sempre junto um dos outros, ter tudo em comum, ajudar uns aos outros. A igreja tem este objetivo de levar a palavra de Deus, ter compaixão das pessoas que precisam da palavra de Deus. Então nós somos igreja. João, no livro de Apocalipse, ele escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor. E lá ele vai dizer como é que cada igreja vive. E qual é o objetivo que Deus tem para cada igreja. Não existe exatamente qual é a igreja, qual é a religião perfeita.
a minha religião é a melhor, é a certa, a igreja que eu frequento, ela é perfeita. Sabemos que na igreja onde nós congregamos, o homem criou doutrinas. Nós temos que ver quais são as doutrinas que a Bíblia diz, não as doutrinas que os homens criam, mas sim ver quais são as doutrinas bíblicas que está lá na Bíblia. João escreve para as 7 igrejas e ele vai dizer como é que cada igreja vive e como deveria viver. Viver como igreja, não é apenas estar dentro de uma igreja. E Paulo também, quando se converte, ele escreve para várias igrejas, a igreja de Romanos, de Coríntios, de Gálatas, de Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então Paulo tem essa preocupação com as igrejas que estavam acreditando em falsos profetas. Paulo estava preocupado com as heresias que existiam. Precisamos ter o cuidado. Se nós realmente temos buscado a palavra de Deus, precisamos buscar mais a palavra de Deus, ler mais, procurar saber o verdadeiro significado de cada versículo, o que é que aquele livro, aquela palavra está querendo nos dizer. Porque muitas vezes o versículo isolado é perigoso. Porque precisamos ver o contexto, o que é que diz realmente aquela palavra, aquele versículo, aquele livro. Então, precisamos entender que religião significa religar o homem a Deus. E quem religa o homem a Deus é Jesus Cristo. Religião tem esse significado de religar. Todos os homens pecaram e precisam ser religados a Deus. E a palavra igreja, que é eclésia, no grego, significa sair, levar a palavra de Deus. Não é estar apenas dentro de um templo, dentro de 4 paredes, mas sim ir e pregar o evangelho a toda criatura. Foi essa a missão que Jesus deixou para nós. Precisamos aprender, não estar apenas dentro da igreja, mas ser uma igreja, a igreja do Senhor. Jesus disse que contra a igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão. Porque a igreja que está afirmada na rocha que é Jesus Cristo, esta sim, vai ter poder para levar a palavra de Deus, com alegria, com amor. Precisamos ser igreja. Precisamos entender que a palavra religião tem como este objetivo religar o homem a Deus. Tem pessoas que dizem, né? Eu não tenho religião. Mas nós precisamos acreditar no nosso Deus. Acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz e depois ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha uma vida eterna. Mas precisamos viver como uma igreja, a igreja do Senhor que um dia Jesus Cristo vem buscar. Amanhã estaremos encerrando essa série de mensagens. Estaremos falando sobre a 5ª prioridade que nós devemos ter o cuidado. Qual é? E como nós temos realmente priorizado isso aí em nossas vidas. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.